Estou aqui então, pessoal, com a Caitlin Viacava. Ela é basicamente uma pessoa assim que tem um background muito inspirador, tanto na parte teórica, acadêmica, quanto prática. E ela é diretora fundadora do Decision Making Lab, professora executiva em cognição gerencial para lideranças estratégicas e alta gestão. Ela apoia líderes a transformarem ideias em ações a partir da compreensão de como a mente funciona, precisamente promovendo a diversidade de pensamentos como fonte de sustentabilidade e longevidade nos negócios. Ou seja, dois aspectos que são essenciais e cruciais para os negócios, é ter a visão a longo prazo, a longevidade, né, para obviamente trazer impacto, seja a nível social, a nível econômico, para a localidade, para a região, até para o globo, e sustentabilidade, obviamente, uma das vertentes que andam muito em conjunto aí com grandes lideranças, é realmente estar adepto à sustentabilidade no aspecto econômico, social, ambiental, religioso, e seja qual for o KPI, né, os indicadores aí de performance-chave mensurados. Então, nós estamos vivendo numa época, Kate, que a velocidade, a agilidade e esses termos estão muito presentes nas lideranças, né? Muitas empresas adequando o seu pensamento para que seja um pensamento ágil, mas não necessariamente a cultura organizacional está preparada para isso. E muitas vezes das decisões que nós tomamos como pessoas, como líderes, são influenciadas, obviamente, por aqui, nossa tomada de decisão, algumas vezes emocional, muitas vezes racional, mas a liderança, a boa liderança sabe o momento certo de tomar decisão, né? O momento certo de usar aí o cérebro, a mente, para ser bem exato nessa tomada de decisão. Eu queria saber um pouco mais, Kate, passo a bola para você, em relação a vieses cognitivos, como que as lideranças do que você já estudou e vem estudando são influenciadas tanto positivamente quanto negativamente pelo nosso cérebro, pelos vieses cognitivos, né, que são tantos. Se você puder trazer alguns aqui para especificar melhor o nosso bate-papo. Então, já deixo essa pergunta que me inquieta, sabe? Vieses cognitivos eu amo porque é tão interessante, né? Psicologia, em geral, é sensacional. Tá certo, Matheus. Obrigada. Então, vamos lá. Eu vou começar por um aspecto mais macro, então, até a gente chegar a discutir os vieses. Vou adorar trazer alguns para a nossa reflexão. Mas o que a gente tem observado assim na experiência com as empresas, trabalhando com lideranças dentro desse contexto de nova economia e pesquisando e também acompanhando as pesquisas de outros, né? A gente observa assim que esse contexto de transformação, de pressão de tempo, de incertezas, ele impõe uma série de pressões sobre as lideranças, sobre nós todos, na verdade, enquanto sociedade, mas vamos aqui concentrar na liderança. E essas pressões acabam, paradoxalmente, gerando respostas nesses líderes que vão na contramão daquilo que seria a mentalidade ágil que a gente busca. E por mentalidade ágil, o que a gente entende, na verdade, começando assim, né? Outro dia, discutindo com um grupo de líderes, dentro desse contexto de discussão, um head de inovação comentou: mentalidade ágil é a gente entregar as coisas certas o mais rápido possível. Então, veja bem, não é simplesmente a gente ter um processamento cognitivo, um processamento mental da informação acelerado, rápido e adaptativo, mas é a gente conseguir fazer esse processamento mental das coisas que estão no nosso entorno e que a gente precisa resolver, de maneira que a gente entregue soluções que sejam soluções orientadas a objetivos. E por que a gente fala, então, que o contexto da nova economia, e aqui não falando necessariamente do novo normal, que está agora na pauta, a questão da pandemia,
mas nova economia no contexto de transformação e de economia digital, e sim, claro que o caso da pandemia acabou acelerando isso tudo, mas esse contexto, ele impõe pressões que faz com que nós, naturalmente, isso inclui os líderes, acabem reagindo às situações ao invés de responder a elas. Reagir às situações de maneira automática, às vezes sem pensar, ou como se o pensamento estivesse em outro lugar, como você falou dos vieses, não raramente guiados por vieses. Porque essa situação desse novo contexto, ela gera incertezas, ela gera pressões, ela gera disrupções, e isso dispara gatilhos de defesa no nosso cérebro, como, por exemplo, vieses de aversão a riscos e incertezas, que nós temos em geral, e que faz com que a gente não consiga responder às situações com a agilidade que a gente precisa e a orientação para resultados planejados. Então, esse é o principal paradoxo. Assim, nós temos um contexto disruptivo e incerto, e a expectativa, por conta da complexidade das coisas no mundo, é que isso aumente cada vez mais. Quanto mais aumenta as interações, maior é a complexidade inerente desses sistemas de decisão. E isso faz com que a gente se depare com situações que são desconhecidas e que automaticamente dispara esses gatilhos de aversão. Então, as lideranças precisam, num primeiro momento, a gente entende, conhecer sobre isso, como que a gente toma decisões em ambientes incertos. O que isso faz com a nossa mente? Como que a gente responde a essas situações, né? Como que a gente faz para controlar esses gatilhos automáticos e conseguir transitar nesse mundo com a adaptabilidade e a flexibilidade que nós somos exigidos. Então, esses são os desafios e os paradoxos aí do momento. E é interessante porque com a tecnologia, né, com os meios digitais, a gente consegue mensurar indicadores basicamente de eficiência, eficácia, produtividade, utilizando gestão com People Analytics, né, com todos os dados das pessoas, cruzando esses dados e sabendo se a pessoa é mais produtiva em determinado horário ou menos produtiva, se ela está performando bem ou não está. E, obviamente, as decisões, creio eu, baseadas nos dados, atualmente, estão muito mais precisas como no antepassado. Só que essa precisão, de fato, ela também tem muitas influências, né? Porque a gente tem que saber o lado humano da pessoa. Não necessariamente ela está sendo menos produtiva ou menos eficaz, que ela é um profissional ou uma profissional ruim e não está adequada. Todavia, ela pode não estar apresentando e talvez encontre em outra área, em outro setor, uma presença muito mais eficaz e mais produtiva. Nesse sentido, você vê que a gestão e as lideranças, tendo em vista o que você já apresentou aí de pesquisas e entendimento dessas lideranças em algumas empresas ou na academia, você vê que de fato tem essa flexibilidade e adaptabilidade para esse contexto, ou ainda é engessado na questão de entrega e ROIs e indicadores performando e não tem esse lado humano, ou não? Já está mudando, a questão de inclusão, até essa diversidade cognitiva já está sendo impactada nas empresas. Como que está sendo isso? Ótimo, Matheus. Várias perguntas, né? Essa questão, acho que começando pela questão da diversidade cognitiva, que é essa forma que a gente tem. Cada um de nós tem características individuais ligadas à maneira como a gente lida nesse contexto de incertezas que nós estávamos falando antes, né? Em geral, nós tendemos a não gostar desse tipo de situações. Mas, ainda que a gente não goste, em geral, cada um tem seus níveis de tolerância. Então, por que é útil, enquanto estratégia cognitiva para as organizações, trabalhar numa lógica de diversidade de pensamentos? Porque ela parte já da certeza de que o ambiente de decisão é um ambiente complexo,
um ambiente disruptivo e um ambiente que gera gatilhos comportamentais de aversão a essas situações, ainda que a gente queira conscientemente conduzir para outro lado. E esse outro lado é o que tu acabou de dizer, o lado da flexibilidade, o lado da experimentação e o lado da adaptabilidade. Então, eu preciso flexibilidade para transitar em diferentes contextos. Eu preciso ter tolerância a riscos e incertezas para experimentar coisas novas e conseguir inovar e criar. E preciso tolerar os riscos que acontecem pelo percurso, né? E preciso ter resiliência quando erros acontecem e a gente sofre com essas consequências. Então, tudo isso nós sabemos que é necessário e está nesse guarda-chuva de expectativas de cognição ágil ou mentalidade ágil. A questão que nós estamos destacando aqui, que é o paradoxo, é que, na essência, isso não é natural para nós. Não é o que acontece mais espontaneamente no nosso comportamento e inclui os líderes, em média, né? E as organizações que se apropriam desse conhecimento, que está muito no campo da psicologia, da neurociência cognitiva e comportamental, como você falou, da economia comportamental também, e da neuroeconomia, são campos que estão nos apoiando com esses conhecimentos, com evidências que mostram isso, a gente sabe que não é algo simples de se fazer, porque do ponto de vista mental, ainda que exista um espaço na mente dos líderes para tomar decisões e guiar suas ações, é mais custoso, exige mais energia das lideranças exercitar toda essa flexibilidade, adaptabilidade, resiliência, experimentação. O automático é fugir dessas situações onde a gente precise lidar com isso. Então, as organizações cientes disso, e tem várias que estão se apropriando desse conhecimento internamente e construindo jornadas, inclusive, para apoiar os líderes nisso, muitas delas a gente faz parte, enquanto o DM Lab, essas organizações, elas acabam entendendo que elas não podem contar com um líder super-herói que vai performar em todas essas competências mentais todo o tempo. Elas entendem que haverão líderes que serão mais projetados a tolerar riscos, outros que serão mais flexíveis, alguns que serão mais orientados para o futuro, enquanto outros mais para o presente. Elas entendem também, isso tudo com base em dados, porque a gente consegue mensurar essas características mentais. Hoje existem vários instrumentos para isso. E as empresas conseguem entender como é que está a diversidade cognitiva desses líderes individualmente e no conjunto, dentro desse conjunto de variáveis cognitivas, né? E aí o que acontece? Ela não consegue encontrar um líder super-herói que performe em todas, mas enquanto organização, ela consegue sim definir quais são as competências cognitivas no conjunto que ela precisa priorizar para buscar os seus objetivos. E aí ela trabalha formando grupos que sejam orientados a isso e que tenham essas características predominantes que ela precise, ou, eventualmente, ela precisa do balanço dessas características. A gente costuma dizer também, não se faz organizações somente com tomada de riscos, né? Nem só de inovação vivem as organizações. A gente precisa também de líderes que sejam líderes conservadores o suficiente para manter as coisas, para permitir a longevidade dos negócios que você falou no início, né? A gente precisa desses olhares mais cuidadosos dentro do negócio também. Às vezes, a convivência desses estilos não é tão tranquila quando os líderes não conhecem seus perfis e seus papéis. Agora, quando eles entendem aonde eles contribuem dentro daquela característica cognitiva e a gente consegue entender que bônus de diversidade de pensamentos a gente pode gerar dentro do negócio a partir dessas características diversas, aí o cenário muda. Aí a gente começa a perceber, por exemplo, um cenário de empatia, onde os líderes se empoderam das suas características e conseguem buscar, dentro das suas fortalezas pessoais, como que eles podem maximizar
o resultado de um negócio? Como que eles podem contribuir para qualificar um processo de tomada de decisão coletivo, porque quase sempre é coletivo no ambiente dos negócios, a partir do seu jeito de ver, né? Daqui a pouco porque eles, dependendo do contexto de aprendizagem que esses líderes estão, eles têm condições de conhecer os dados sem exposição individual, dados de estilos decisórios dos seus pares, dos seus superiores ou dos seus colaboradores também. E aí eles enxergam aonde eles estão posicionados em relação a esse todo. Isso dá para eles uma noção de proximidade ou de distanciamento que ajuda também na ponderação dos seus posicionamentos. Ficou claro isso? Sim, e é interessante no sentido que cada vez mais as redes sociais já trazem isso, né? Que a gente vive em rede. Então, uma organização não é feita de uma única liderança, uma única pessoa. Obviamente, tem os microempreendedores individuais, mas tirando essa parte de análise, que também são impactados por outras questões, né? Outros stakeholders, né? Indiretamente. Mas vamos pegar a análise de uma empresa, né? Uma empresa que tem lá seus funcionários. Cada decisão, seja da liderança, ou seja da operação ou de outros pontos nodais, estão alinhados, né, e vão trazer resultados, sejam satisfatórios ou insatisfatórios no decorrer de um processo. Então, é interessante ver nesse sentido, de que as lideranças, as pessoas como indivíduos, estão no contexto como uma rede, né, estão em sinergia. E sabendo e entendendo o seu perfil de liderança ou perfil de posicionamento para tomar de decisão é de suma importância. Claro que ele não é fragmentado, você vai ter um cenário em um período de tempo de atuação num contexto de uma elevada capacidade A e depois de um outro momento você vai ter um desenvolvimento de uma outra capacidade, mas é importante você identificar essas capacidades que você já tem para saber, poxa, o meu par que está atuando comigo, ele tem essa outra capacidade, ele me complementa. Às vezes a gente é mais fácil para uma equipe escolher as pessoas que vêm e pensam de maneira igual, né? Só que em termos de representação de um resultado, de ideias geradas, o conflito é muito importante. Ter pessoas de perfis diferentes é muito importante, né, Kate? Exatamente. Esse viés de conformidade, né, é uma tendência que nós temos de buscar aqueles que parecem com a gente ou buscar aquela informação que reforça as nossas hipóteses. Então, hoje a gente está, inclusive, conduzindo um programa onde, ao longo da jornada dos líderes, nós decidimos que nós iríamos nos debruçar sobre uma escala de 180 viés. Então, é uma loucura a quantidade de vieses que tem disponíveis hoje para a gente entender, que a ciência já mapeou e está aí disponível. Então, por exemplo, o que a gente está aprendendo? Existem grupos de vieses que são aqueles que fazem parte de uma categoria que vai ajudar o nosso cérebro a selecionar as informações, porque a gente não tem condições de avaliar tudo que está no nosso entorno. Então, nós temos naturalmente, ao longo da nossa evolução, o nosso cérebro foi forjado para a gente selecionar informações que são relevantes para o nosso desenvolvimento, para a nossa vida, para a manutenção da nossa vida, enfim. Então, é cheio de vieses de seleção, vieses de seleção de estímulos, de respostas que a gente tem por efeito de exposição, que dão um valor do quanto que aquilo realmente importa para nós ou não. Então, tem aí um conjunto que vai na casa dos 50 ou 60 vieses já mapeados só para tratar da questão de como a gente filtra o que é relevante ou não de informações. Depois a gente tem aquela categoria ligada à agilidade. Tipo, a gente precisa reagir rápido às situações, né? Como que a gente sabe em quais situações reagir rápido? Então, o nosso cérebro tem também um conjunto de vieses ou heurísticas, que são atalhos mentais que a gente desempenha mentalmente, quase sem perceber, para dar conta dessas necessidades de agir rápido.
E aí, o que lembrar, por exemplo? O que é importante armazenar na nossa memória? Porque também a gente não tem capacidade para armazenar tudo. O que é importante lembrar, né? Que informação vai ser necessária depois? Como que eu sei o que é importante lembrar? Então, a gente sabe que estímulos com valência emocional, com carga emocional, sejam positivas ou negativas, são mais facilmente armazenados na nossa memória. Aquelas que têm cunho emocional, por isso o storytelling é tão relevante, tem sido utilizado como uma estratégia para apoiar engajamento e sustentar a cultura nos negócios. E tem um embasamento, tem uma justificativa para isso. Então, assim, são muitas possibilidades para a gente olhar a questão dos vieses, mas tem alguns fatores que são essenciais, e um deles é esse que a gente está tratando, ambientes complexos, ambientes incertos. Como que a incerteza nos afeta? Afeta nessa dinâmica de seleção de vieses e de capacidade pessoal de controle diante desses vieses. Todos nós temos vieses e a gente não vai conseguir eliminá-los, não teria porquê também, porque se eles estão ali é porque eles têm uma função, né? Eles nos ajudam a fazer essas questões que eu acabei de falar, como selecionar informações, saber o que lembrar, agir rápido, enfim. Agora, e quando a gente tem um propósito, que é um propósito que ainda está na nossa mente, que está ligado às nossas expectativas ou à nossa ambição de futuro, como que a gente consegue ultrapassar a barreira desses vieses, que são mais, entre aspas, e todas as aspas, né? Irracionais, se é que a gente pode dizer assim, porque são altamente carregados por emoções e pouco orientados aos nossos objetivos racionais e de julgamento. Como que a gente consegue isso? A gente consegue com controle cognitivo. A gente consegue quando nós alocamos essa intenção nas nossas ações. Só que toda vez que nós fazemos isso, a gente gasta mais energias. E isso não é algo que acontece espontaneamente. Quanto mais flexíveis nós vamos ficando nessa nossa capacidade de transitar do processamento que está lá ligado aos vieses e às emoções, para essa outra dimensão, que é onde a gente vai ter esse processamento orientado a objetivos, quanto mais flexíveis nós transitarmos desses tipos mentais de processamento, mais facilmente será a nossa capacidade de nos adaptarmos a essas demandas todas da nova economia que envolve tanta incerteza e tanta pressão de tempo e tudo mais. Mas isso vai acontecer com o tempo. Hoje nós ainda estamos engatinhando nessa aprendizagem, até porque isso tudo é muito novo no contexto das organizações. Não faz... Mateus, não deve fazer 5 anos que se tem trabalhos mais sólidos dentro da área de compreender realmente dimensões mais automáticas do comportamento dentro dos negócios. Isso é muito recente dentro das jornadas de aprendizagem das lideranças. Então, nós temos muito aí para percorrer. E isso vale também para fora das organizações, enquanto sociedade, todos nós temos em todos os âmbitos das nossas vidas, né? Necessidades de aprendizagens ligadas a isso. Mas, enfim, voltando para o contexto das organizações, é algo que a gente está agora começando a ter caminhos para operacionalizar melhor e apoiar mais, de uma maneira mais instrumental, os líderes a como romper com essas dificuldades ou avançar nesse sentido. E os dados que você falou, né? São muito importantes, porque principalmente quando a gente está falando de vieses, porque vieses acontecem quase sem querer. A gente nem sempre tem uma boa consciência sobre os vieses. E é muito difícil percebermos vieses em nós mesmos, viu? Isso é um outro ponto. É um viés, na verdade. É mais fácil a gente perceber viés no outro do que perceber em nós mesmos. Que é o viés da negativa, né, Kate? Oi? Existe até o viés da negativa, né? Que eu não tenho viés, é o viés, né? É verdade, tem isso, exatamente. Então,
coletivamente é mais construtivo a gente trabalhar a questão dos vieses, sempre com o cuidado da proteção individual, de não expor as pessoas, mas é mais fácil da organização gerenciar os vieses sistemicamente do que individualmente. E quando a gente quer trabalhar os nossos próprios vieses, e sugiro, né, que todos nós busquemos isso, é muito útil quando a gente tem apoio de um mentor, de um coach, de um colega, de alguém na nossa rede de apoio social, nos nossos colegas de trabalho. É muito importante a gente ter o apoio de alguém que vá nos fornecer feedback qualificado para que a gente consiga retroalimentar a nossa própria percepção acerca de como estão os nossos pensamentos, as nossas ações e comportamentos, porque sozinhos nós levaríamos muito tempo ou talvez nem conseguiríamos perceber, porque alguns vieses são tão enraizados que não chegam à nossa consciência. Eu gosto de uma estudiosa que até palestra no TED, né, que é a Brené Brown, fala de vulnerabilidade, e acho que essa palavra é de suma importância para as competências dos profissionais quanto para as organizações, porque a gente não tem todas as respostas, ainda mais nesse cenário que a gente está enfrentando, obviamente aos poucos aprendendo com o contexto, né, mas ainda ninguém tem a certeza do que vai ser, e ser vulnerável, estar vulnerável para entender que nós devemos melhorar e não somos perfeitos, no sentido de que, de fato, existem esses gaps a serem complementados, seja por nós ou seja pelos nossos parceiros de trabalho, ou parceiros próximos da nossa família, da nossa existência que estão ao redor de nós, e que nós necessitamos destes para otimizar, né, para nós crescermos como pessoas. E no cenário de organização, Kate, como que é a análise em relação às soft skills? Você vê que as soft skills, criatividade, empatia, trabalho em equipe, pensamento sistêmico, a questão de inteligência emocional, você vê que, de fato, as soft skills, nos dias atuais e para todo esse contexto que a gente está conversando, são de suma importância e muito mais relevante para um resultado final? Sem dúvida. Nisso eu concordo 100%. No que eu discordo é que são soft skills. Não tem nada de soft, Matheus. São as mais difíceis do ponto de vista mental, porque essas que são as consideradas soft skills, como você falou, pensamento sistêmico, criatividade, vamos lá, resolução de problemas, inteligência emocional, o que mais que você falou? Mas, enfim, acho que temos aí bastante. Empatia, trabalho em equipe. Empatia, trabalho em equipe. Todas essas competências mentais, elas exigem uma cognição superior, uma cognição orientada a resultados, orientada a objetivos, uma capacidade de controle dos impulsos, das emoções. São as chamadas do ponto de vista mental, são as chamadas funções executivas do córtex pré-frontal, que são as funções que controlam todas aquelas reações mais espontâneas, impulsivas ou automáticas. Elas custam energia para nós, elas levam mais tempo para serem processadas. Quando a gente mede o tempo do processamento mental para esse tipo de função mental, elas são mais lentas do que aquelas mais automáticas, do que os vieses que a gente estava falando agora há pouco. Então, quer dizer, exige, mesmo a empatia cognitiva, que é essa que faz com que a gente consiga, na verdade, que faz com que a gente consiga conversar agora, por exemplo. Porque nós não tínhamos nenhum plano para essa conversa, né? Existe uma incerteza total. Nós tínhamos uma pauta e a gente está aqui interagindo, e a gente vai meio que imaginando o que está passando na cabeça do outro, tentando antecipar mais ou menos o que o outro vai falar, se colocar um pouco no espaço do outro, para entender de onde está vindo aquela pergunta. Então, tem um exercício aí de mentalização, teoria da mente, e também de empatia cognitiva, aqui, funções cognitivas de alta ordem que nos exigem
que permitem que a gente faça com que essa conversa tenha sentido, né? Então, eu não vejo nada de soft nas soft skills. Eu acho esse termo... não, ele pegou, né? Tá aí no mundo, mas não é um bom termo do ponto de vista neurocognitivo, porque são as funções que mais nos exigem, né? Então, são super relevantes, mas, mais uma vez, as lideranças precisam também entender seus limites em relação a essas competências mentais, para que elas possam alocar a sua cognição de uma maneira adequada e fazer aquele exercício que a gente falou de transitar entre hora mais espontâneo e hora mais regulado. Porque os líderes não conseguem ser cognitivamente impactos 100% do tempo. Também não conseguem ser emocionalmente inteligentes 100% do tempo. Ou criativos 100% do tempo. Por quê? Porque essas funções são limitadas do ponto de vista mental. Elas exigem, elas têm uma carga mental maior. E chega um momento do dia ou da semana que a gente não consegue mais, porque o nosso limite chegou. E é importante os líderes entenderem isso para conhecerem seus limites, né? E conseguirem alocar os seus recursos mentais de acordo com aquilo que vai precisar mais ou menos. Eu nunca esqueço um executivo, uma vez num programa, comentando que quando se deparou diante dessa questão do limite de empatia, né? O limite de empatia no líder. E aí ele comentou, nossa, antes dessa aula eu tendia a deixar as minhas reuniões mais difíceis para o final da semana. Porque naturalmente a gente vai fazendo isso por viés, né? A gente vai resolvendo aquilo que é mais simples. Ele dizia, eu deixava aqueles casos mais difíceis, aquelas interações mais tensas para o final da semana. Mas depois de ter entendido sobre os limites e como o líder pode alocar de maneira inteligente seus recursos mentais para maximizar sua performance, né? Entendendo isso, ele aprendeu e disse, agora eu vou fazer o contrário, vou começar a fazer as reuniões mais difíceis quando eu tenho mais capacidade cognitiva para alocar a empatia necessária, porque é mais importante nas difíceis do que nas fáceis. As fáceis são fáceis justamente porque exigem pouca energia, porque exigem pouca empatia e pouca inteligência emocional e tudo mais. Então, quer dizer, olha como a gente precisa entender melhor como a gente lida com emoções, com os nossos pensamentos, como isso interage com o nosso comportamento, até para poder alocar de uma maneira mais inteligente os recursos que nós temos e que alguns deles são limitados, como esses que falamos aqui. E que bom que ainda são, né? Porque a gente falou de tecnologia aqui, não somos máquinas ainda, mas com o transhumanismo, né? Com as competências aí de devices sendo implantados no nosso corpo, sabe-se lá como será daqui para frente. Mas eu creio que devemos saber nossas limitações e continuar persistindo para sermos melhores, né? E sabemos também, obviamente, dessas perdas de energias consideráveis utilizando essas competências, né? Então, Matheus, a gente está acompanhando sempre, na medida do possível, a fronteira do conhecimento nesse campo, e agora em setembro saíram 2 publicações muito boas, uma inclusive na maior revista de ciências do mundo, que é a Nature Neuroscience, falando sobre adaptabilidade, uma outra falando sobre o uso de estimulação transcraniana para melhorar a flexibilidade e adaptabilidade na tomada de decisão. Então, a gente tem uma expectativa que no futuro próximo haverão, porque na ciência já está se mostrando eficaz, haverão alguns caminhos para a gente poder exercitar e acelerar essas competências que nós estamos falando aqui, tá? No futuro haverão. Hoje ainda está no campo da pesquisa, não está
disponível para a clínica vai demorar, né? Para as organizações, então, vai demorar mais ainda. Então, quer dizer, vai ter aí uma janela de 10 anos, sendo bem otimista, mas digamos de 10 a 20 anos, onde a gente ainda vai precisar muito, muito intensamente do nosso esforço pessoal e dessas estratégias que nós estamos falando, né? Mais para frente, numa janela de 10 a 20 anos, ou talvez menos, haverão alguns dispositivos que nos ajudarão a realmente ter resultados de ganhos de performance para acelerar essas funções mentais. Isso disponível, tá? Falando assim, disponível na sociedade. Agora, independente disso, do que cada um fizer para buscar acelerar, tá? No meio desse caminho ainda haverão, já tem os treinamentos cognitivos por jogos computadorizados, os resultados são bem duvidosos do ponto de vista da ciência, mas enfim, essas alternativas estão aí. Agora, independente disso, tá? Independente do caminho que cada um buscar para acelerar a sua capacidade de flexibilidade e adaptabilidade mental diante de cenários de incertezas, tá bem? O que é uma certeza? É que quanto mais nós tivermos sistemas autônomos de decisão, quanto mais avançar a inteligência artificial e a cognição artificial associada, mais intensa vai ser a necessidade de nós humanos julgarmos as informações que estiverem sendo ali geradas. E julgamento é uma competência mental de alta ordem, que gasta energia, que é essas que nos permite a orientação para objetivos. Então, quer dizer, se ao invés de ficar se preocupando, será que vai ter emprego para mim depois que tudo for automatizado, né? O que vai ser do futuro do trabalho? Eu diria, gente, preocupem-se como está a sua capacidade de julgamento, de avaliação e de estratégia, porque essas serão as competências mentais do futuro. Esse é o espaço do humano, esse é o espaço difícil de raciocínio. Sempre que houver ambiguidade numa decisão amparada por um sistema artificial, é ali que o humano vai entrar, para lidar com a ambiguidade. Ora, mas a gente não gosta de ambiguidade. A gente gosta das coisas simples. O nosso viés para a ambiguidade é aversivo. Então, a gente precisa trabalhar nossa tolerância para esses vieses, melhorar a nossa flexibilidade, para lá na frente a gente conseguir criar, julgar, avaliar, resolver problemas complexos, que todo mundo gosta de falar, né? O que são problemas complexos? Se não problemas altamente ambíguos e incertos, onde as decisões precisam ser rápidas e urgentes. Nós não gostamos de nada disso. Então, quer dizer, esse é o campo de desenvolvimento humano e a gente pode, aos poucos, ir se apropriando do que a ciência está trazendo, de caminhos, mas o nosso foco precisa ser, sejamos líderes ou enquanto membros da sociedade, nosso foco precisa melhorar a nossa capacidade de julgamento e tomada de decisões frente a incertezas e ambiguidades. Seja pelo caminho que cada um encontrar que faça sentido para si, porque os caminhos são amplos também. É muita possibilidade aí de autoconhecimento e de desenvolvimento que já existem. Sensacional. É justamente por isso a importância do autoconhecimento e do conhecimento do outro, como a gente já citou, né? A questão de empatia e estar apto às mudanças é de suma importância. Chegando ao nosso ponto final da conversa, Kate, queria que você trouxesse uma mensagem aí de tudo que a gente falou, né, desse enfrentamento dos paradoxos da mentalidade ágil, para deixar marcado aqui para o pessoal que está nos acompanhando, que irá nos acompanhar. Uhum. Então, assim, acho que vem bem na sequência disso que eu acabei de falar, né? Não caiam na cilada de achar que a gente consegue eliminar os vieses, ou que esse seria o caminho. Lembrem, se vieses existem, é porque eles têm uma função. O importante é a gente conhecer a direção dos nossos vieses e ver se os nossos vieses estão orientados aos nossos objetivos.
Se eles estão, deixe como está, porque naquele caso a gente vai gastar menos energia. Se eles não estão, ou aqueles que não estão, aí sim alocar esforço, prática para conseguir controlar aquele viés. Um exemplo bem simples, tá? Agora estamos entrando em outubro, todo mundo começa a se preocupar mais com a questão do corpo, né? Cuidados com a aparência e tudo mais, né? Na expectativa que teremos praia no verão, né? Mas, enfim, se vocês já conseguem automaticamente terem comportamentos orientados aos seus objetivos de saúde e exercício físico, se sem esforço nenhum tomam bastante água, fazem uma ingesta de alimentos saudáveis e conseguem, na hora da atividade física, magicamente, quando já estão lá na atividade física, se tudo isso está acontecendo espontaneamente, sem pensar, sem esforço, sem sofrimento, quer dizer que o viés, o hábito, está orientado ao objetivo. Então, mantenha como está aqui, ótimo. Agora, se não está assim, se é um sofrimento, se quando quer fazer uma coisa, mas acaba fazendo outra, né? Quer comer uma coisa, mas quando viu, já comeu outra. E nem sabe direito quanto. Quer dizer, o automático está na contradireção do objetivo, né? Aí precisa esforço por um tempo, esforço para conseguir controlar aquele impulso que está errado, está fora do objetivo, e conduzir ele para a ordem, para o direcionamento daquilo que é o foco. Então, veja, busquem usar os vieses como aliados, porque o nosso foco, na verdade, é o quê? Automatizar o máximo possível daquilo que a gente realmente quer fazer e tornar os nossos objetivos tão espontâneos que nos custem menos energia. E nos negócios é assim. Nas empresas é isso que a gente está buscando trabalhar com os líderes. Vamos entender quais são os vieses que estão presentes e vamos ver quais são os vieses que impõem barreiras. E quais são aqueles que geram ganhos de energia. Aqueles que geram ganhos de energia, vamos intensificar. E aqueles que são barreiras é para onde a gente vai olhar. Então, quer dizer, usemos isso ao nosso favor e não ficar com uma intenção de querer eliminar, porque na verdade é onde está a nossa fonte de energia mental, está na nossa capacidade de formar hábitos, de criar novos vieses. Aceitar, compreender e a partir deles se desenvolver para, né, alcançar os objetivos que queremos, né? Os novos objetivos, Quanto mais a gente economizar energia com coisas que já estão resolvidas e claras para nós, mais a gente abre espaço mental para tratar daquilo que ainda exige um pensamento mais complexo, mais cuidadoso, enfim, um julgamento maior. Então, essa é a ideia. Vamos nos desafiar frente a essas questões. Acho que aí a gente vai crescer enquanto líderes, enquanto humanidade. Sem dúvida. Kate, como que as pessoas fazem para acompanhar o seu trabalho? Quais redes sociais que você está mais ativa? LinkedIn e Instagram. Os dois canais, assim. Para um contato mais acompanhar o dia a dia da educação corporativa do DiamLab. DiamLab é um laboratório de aprendizagem cognitiva, mas que hoje está focado no ecossistema de universidade corporativa. Então, as nossas ações acabam sendo praticamente todas em company, assim. Mas quem tem curiosidade de acompanhar, porque vira e mexe a gente acaba comunicando ali o que os líderes estão lendo, que tipo de ação está acontecendo. Hora e outra sai uma live como essa, e aí as pessoas podem também conectar com a gente. Então, o dia a dia está mais ali no Instagram, que é o @Caitlin_Viacava, está no meu nome. E olha que interessante, né? Porque a gente... Ora era a DiamLab, depois eu achei que as pessoas não engajam muito com as corporações, assim, com as empresas. Eu achei que engajam mais pessoalmente, e a gente acabou deixando no meu nome.
E o outro canal é o LinkedIn, que acaba tendo também conteúdo na mesma linha. Fantástico. Então fica a dica aí. Para a gente finalizar, encerrar aqui esse super bate-papo, se você puder trazer uma dica de um livro, série, filme, documentário que tenha te impactado positivamente, para agregar aqui na vida das pessoas. Uhum. Bom, eu vou deixar para vocês o canal do Instagram como uma opção, porque, na verdade, quem está fazendo excelentes postagens de dicas de livros é o Eric. Não sei se ele está aqui, eu vi, achei que ele entrou até. O Eric Cicuto, que está fazendo... Ele faz, assim, quase que diariamente, os livros são fantásticos. E eu, vira e mexe, eu vejo, assim, material muito bom na página dele e eu replico nos meus stories. Então, eu não vou destacar um livro unicamente para vocês, porque a possibilidade de vocês encontrarem material é muito ampla, mas seguindo os nossos instas, vocês vão estar bem amparados. Agora, se quiserem, assim, o livro que mais me impactou, né? Eu gosto muito do Steven Pinker, que é um cognitivista de Harvard. Ele tem vários livros de como a mente funciona, mas eu gosto muito da Tábula Rasa, a negação humana, a negação contemporânea da natureza humana. E eu indico essa leitura como fundamental para toda essa discussão que a gente fez aqui. E, inclusive, essas conexões que a gente faz olhando assim mais amplas para a sociedade, da minha parte, vem muito inspirada pelo Pinker. Então, fica o meu autor favorito aí de dica para vocês. Perfeito. Fica a dica. Agradeço mais uma vez, Kate. Encerro essa live. Um grande abraço. Excelente semana. Obrigada igualmente para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Até breve. Tchau.